Então você que sonha em ter aquela cozinha clean, clarinha, né, toda prática no seu dia a dia. Aquela ilha maravilhosa. Acompanhe esse vídeo, que esse vídeo é pra você. Vem com a gente. E eu sou Renata Lage. E a gente resolveu juntas trazer algumas informações do dia a dia de loja. Eu trabalhei por quase 6 anos em lojas de revestimento, de acabamento, com porcelanato, cerâmicas. E a gente resolveu trazer essas rotinas do dia a dia, esses acontecimentos. Eu sou a Renata, né? Eu sou marmorista, atuo aqui também junto da Kesa, aqui na nossa região. E o que a gente quer trazer com esse vídeo é informação para agregar. Você que é arquiteto, que precisa especificar o material de acordo com a necessidade do cliente. A gente quer trazer essa realidade de dentro da loja para você que está aí pensando em construir, você que está pensando em especificar, você que tem um sonho de ter uma cozinha, uma casa com uma rocha ou com material de porcelanato. E a ideia assim é justamente trazer essas informações o mais correto possível, né? O mais coerente do que a gente vê no dia a dia que tem dado certo, para que as especificações em projeto, né, as escolhas também de um cliente que não tem esse acompanhamento com o arquiteto, que essas escolhas sejam feitas de maneiras mais coerentes. E quando um projeto chegar até a loja, que chegue com a maior especificação mais correta possível, né? Então a gente vem trazer essas informações e trazer também o que deu certo, o que não deu certo. Exatamente, o principal, né? O que a gente tem de feedback de cliente que já colocou e não deu certo. Exatamente. Né? Isso que é o intuito desse vídeo. Eu brinquei com a Renata que assim, que problema e pepino a gente não conta para visitante. Então, as pessoas que vêm até a loja, a gente não fica contando o problema de um outro cliente que a gente resolveu. E a gente corre atrás, eu corri atrás, Renata corre atrás. A intenção é trazer as soluções e tem situações que é inclusive novidade pra gente. Então, a gente corre atrás dessas informações para poder resolver o problema do cliente e já fica de experiência para uma próxima oportunidade. Então, a gente vai tentar diminuir as assistências técnicas. Muitos tabus também, né? Eu acho importante falar também. Né? E vamos apresentar tudo aí pra vocês. Vamos lá. Material muito simples. Peraí, a gente tem que falar, inclusive, que eu embolei tudo aqui agora, que tem situações que depende muito, depende do que o cliente vai priorizar. Que eu acho assim, que no final nem tem perfeição. Sabe? Nem tem o perfeito. Se a pessoa quiser, a gente não mancha. A gente pode falar que assim, o que a gente está querendo dizer é que não existe certo nem errado. Existe o que a pessoa quer para a casa dela. E a gente está aqui para orientar, orientar qual é o melhor material para o que o cliente está precisando. Vamos falar? Então a gente vai apresentar algumas condições e alguns materiais. E no final, assim, a gente não quer nem dizer que um é certo ou errado e que existe o perfeito. A gente vai trazer algumas características, algumas condições para cada um identificar em qual condição quer valorizar no espaço. Se a pessoa quer uma resistência contra mancha, a gente tem um produto específico, contra impacto, outros materiais, né, Renata? Sim, não existe certo, não existe errado. Existe o que você quer para sua casa e nós vamos buscar o melhor material para a sua demanda, para o seu dia a dia, né? Porque cada família tem uma rotina, tem o que precisa. Então, aqui a gente tem materiais que vão atender a todos os gostos. Exatamente. Então aproveita, já curte esse canal, curte esse vídeo, compartilha com quem que você acha que vai ser super interessante esse conteúdo. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E com quem for interessante esse conteúdo, compartilha aí, que vai ser muito legal. Tem muita coisa. Vamos com a gente. Então agora eu e Renata a gente vai falar um pouquinho mais técnico sobre cada um desses materiais, o porcelanato e as rochas, né? E qual o benefício deles em uso de bancadas. Por que a gente deve ou não usar o mais indicado, o menos indicado, e a gente reforça que não existe o perfeito, não existe o que não vai estragar absolutamente nada.
Tem que ser um estudo em função da demanda da casa dessa pessoa, da rotina, do dia a dia, qual que é a prioridade, se vai estar no sol, se não vai estar no sol. Então tudo é feito de uma maneira personalizada também. Então as escolhas desses materiais, né, a especificação desse material, ele é personalizado. Eu vou explicar brevemente, né, o que significa um porcelanato, que tem pessoas que também nem sabem, né, qual que é a composição, né, o que significa um porcelanato. O porcelanato, ele é um revestimento cerâmico e ele tem uma composição mais dura, porque tem os monoporosos, os revestimentos monoporosos, e tem os porcelanatos, também ambos feitos de argila. Porém, o porcelanato, em relação às cerâmicas, aquelas cerâmicas mais antigas, de fundo vermelho, o porcelanato, ele é uma qualidade muito mais compactada, é uma argila mais compactada. Então, o nível de absorção dele é em média 0,5%, é quase nula. Por isso que ele é muito bom para a bancada, no sentido de não manchar, né? O piso, ele é excelente nessa questão de não manchamento. E tem duas condições de porcelanato, que são os porcelanato esmaltado e o porcelanato técnico. O porcelanato esmaltado, ele é uma massa de argila compactada e por cima ele recebe uma esmaltação, que é a pintura. E hoje em dia, com as tecnologias tão avançadas, a gente consegue reproduzir a madeira, o mármore, tem vários, né, estampas que a gente consegue fazer reprodução nesse porcelanato justamente por uma impressão que é feita numa máquina mesmo, grande dentro da fábrica, que é um dos últimos processos de produção do porcelanato, que consegue fazer a reprodução dessa estampa. Então, no porcelanato esmaltado, a gente consegue visualizar esse aqui, ele é uma esmaltação feita por cima da argila. Aqui a gente consegue visualizar que ele tem a massa um pouco mais escura da superfície. Então, esse porcelanato, na questão de bancada, ou de piso também, né? Quando acontecer de dar alguma quebra, bater algum utensílio aqui na lateral e dar a lasquinha, quebrar, a gente vai visualizar essa massa um pouco mais escura. Aqui a gente tem até, olha, a gente consegue visualizar essas lascas laterais aqui que não teve um corte 100% retificado. Aqui tá bem retificado. Então, essa lateral aqui, a gente consegue ver nesses dentezinhos aqui o fundo desse porcelanato, que é um pouco mais escuro. Então, para a bancada, o porcelanato mais indicado é o porcelanato técnico, que aí ele já tem, a gente chama de porcelanato massa única, que a mesma cor que está na superfície é o que vai estar na espessura da peça. A gente consegue ver, ó, que a mesma cor que está na superfície é o que vai ser também a massa. Então, a gente chama ele de massa única. No caso desse porcelanato quebrar, ter alguma danificação por impacto, alguma coisa nesse sentido, a gente não vai ver uma massa escura aqui ao fundo. A gente vai ver também essa mesma cor da superfície. Olha. E dentro da classificação do porcelanato, a gente tem 3 características de produto, que é o natural, que é uma superfície mais fosca. Ele, na verdade, ele é um indicado para áreas internas, banheiro, box, que ele não tem o risco de ser escorregadio, se tornar escorregadio. E após a produção do porcelanato natural, que ele tem esse acabamento mais fosco, ele não tem tanto brilho, a gente tem o seguinte, que é o polido. O polido é um processo pós a esmaltação. Então, ele recebe um polimento, que é esse brilho que ele dá. Olha, a gente consegue até ver um reflexo, tá vendo? Então, ele recebe um polimento pós-esmaltação. Então, esse polimento torna o porcelanato um pouco mais escorregadio, que para dentro de um box, por exemplo, não é indicado, justamente por ser uma área molhada, escorregadia. É um risco que a gente, coloca o cliente numa condição assim. Então, a gente não faz especificação desse tipo de produto para áreas molhadas, área de serviço, garagem,
área externa de forma alguma. E para a área externa, a gente tem o porcelanato antiderrapante, que ele tem uma textura um pouquinho mais áspera, ele é um pouquinho mais corrugado, tem uma textura que ele realmente não é deslizante. Então é um porcelanato que a gente consegue aplicar ele em área externa, para deck, para área descobertas, né? Ele é um porcelanato antiderrapante. Então a gente consegue, através da impressão gráfica, reproduzir uma madeira para poder ser colocado num deck, por exemplo. Então ele não é um material tão utilizado em bancadas, justamente por essa superfície mais áspera. Então, como ele numa bancada, por exemplo, ficaria super difícil a manutenção, a limpeza, ele é quase zero utilizado em bancadas. E em relação aos porcelanatos para as bancadas, eu já falei, né, que o técnico ele é um dos mais indicados em relação a caso de quebrar, alguma coisa do tipo, ele ser uma massa única, né? Mas o porcelanato em questão de manchamento, ele tem quase 0,5% de mancha, de possibilidade de manchar, quase nula. Então, nessa questão, nesse quesito de receber alguma pigmentação aqui em cima, de vinho, limão, que a gente vai fazer o teste daqui a pouco, segura aí no vídeo que a gente vai concluir esse vídeo com o início do teste, que vai durar em média 24 horas. Então, fica aí para ver até o finalzinho com o início do nosso teste. Perdi. E quando a gente fala de porcelanato para bancada e a gente vê aquelas impressões, aquelas peças enormes, quase tampa a gente, é muito lindo assim, a gente poder ver e poder aplicar, né, o porcelanato numa bancada. As mãos de obras estão cada dia mais especializada nessa questão de corte em meia esquadria para ter um encaixe perfeito, lindo. Porém, o porcelanato, ele justamente por ter uma dureza, né, na composição dessa peça, ela é mais dura para não ter possibilidade de absorção. Então, o nível de poros aqui do porcelanato é quase nulo, não passa o que tiver aqui na superfície, quase não desce para o meio da peça. Então, isso para a questão de mancha é excelente, realmente ele não mancha quase nada. Porém, na questão de impacto, ele não absorve tão bem esses impactos, então ele tem que dissipar isso de alguma forma. E como que ele dissipa? Tendo essas lascas, quebrando. No caso de receber o impacto, ele vai trincar, ele não vai absorver tão bem esses impactos. Então, por exemplo, a gente volta na questão de ser uma análise da família, do uso onde essa bancada vai ser instalada. Se vai ser num local de uso intenso, de muita agitação, uma área gourmet, um salão de festa, um local que recebe muitas pessoas e que o cuidado pode ser menos, a pessoa não tem tanto controle ali, eu não faço indicação para esses locais, porque é um local que pode receber um impacto, vassoura com muita força, panela, garrafa, que eu já vi pessoas abrindo tampa de garrafa de cerveja na beirada da bancada. Então assim, o porcelanato ele não vai aguentar esse tipo de uso, né? Ele vai lascar a lateral. Ainda que use o técnico, né? Que a gente não vai ver aqui na superfície a massa, ok. Porém, você vai ver um monte de dentinho aqui ao longo do porcelanato. Por outro lado, no banheiro, por exemplo, que tem uso menos intenso, ou a casa de uma família, de um casal recém-casado, que não recebe tanto amigo, né, que tem uma rotina mais de trabalho, tudo bem colocar, porque a rotina dele é uma rotina mais amena, mais tranquila, né, a secretária, a pessoa que ajuda no dia a dia é mais cuidadosa. Então essas análises têm que ser feitas num briefing, tem que ser feita com o cliente, na marmoraria, tem que ser questionada essas questões, porque a aplicabilidade dele visualmente é lindo, tem um custo-benefício excelente também, porém tem essas questões de uso, né? Quando o uso ele é muito intenso, tem alguns usos indevidos, tipo abrir uma garrafa de cerveja na bancada, que tem locais que você não vai ter controle disso, no salão de festa, por exemplo. Então, eu acho menos usual para esses ambientes. Então é isso, de uma maneira geral, os porcelanatos, a indicação também tem que ser analisada com o cliente, é uma especificação personalizada.
Porém, na minha opinião, são produtos a não ser utilizados em áreas com muita intensidade de uso, né? E esses usos inesperados que eu comentei aqui. Em lavabo, em banheiro, em locais, nicho, mesa de escritório, não tem o menor problema se também for um uso mais ameno, se não for algo tão intenso. Então, essa é a minha visão de porcelanato em relação às características, aos benefícios, né? Espero que tenha facilitado o entendimento a respeito desse material para aplicação em bancadas. E agora a Renata vai falar sobre as rochas. Quais as rochas que tem no mercado, enquanto beleza, quanto qualidade, quanto técnica, quais são as mais indicadas. E no finalzinho a gente tem teste. Vamos iniciar nosso teste. Nesse primeiro momento eu apresento para vocês as rochas que nós trabalhamos na marmoraria. Lembrando que nesse vídeo vamos mostrar as rochas com fundo claro. Eu apresento para vocês primeiro os granitos, né? Aqui eu tenho o branco Itaúnas e o branco Pitaia, né? Os granitos têm a espessura, as rochas de 2 centímetros. O granito ele é composto por mica, feldespato e quartzo. Ele é um material muito resistente, muito duro. Na escala de Mohs de dureza, ele está ali entre 6 e 7, então vamos dizer que ele é 6,5. Então, sendo que o máximo é 10, então por aí você já percebe que é um material super resistente. Ele é indicado para todos os ambientes que você queira na sua casa, seja bancada de cozinha, seja banheiro, piso, área externa. Ele é super indicado, é um material muito resistente e é uma rocha natural, uma rocha magmática natural. Então aqui é o branco Pitaia. E aqui o branco Itaúnas. Esses dois materiais, no dia a dia da marmoraria, são os materiais que tem muita saída. Por quê? Ele é um material que tem um fundo neutro, né? Olha, o Itaúnas, vou apresentar para vocês. Ele tem um fundo mais neutro, então ele te permite colocar em ambientes que vão combinar com todas as tonalidades. Então, a minha indicação de material claro, granito, seria o Itaúnas e o Pitaia. Muitos clientes, né, diariamente, têm esse medo de colocar, não quero colocar granito claro na cozinha porque mancha. Então eu tô aqui para quebrar esse tabu. Por quê? Todas as rochas naturais, elas precisam de um cuidado, né? Eu indico para vocês sempre a impermeabilização do material, né? Não adianta você chegar na sua casa, na sua cozinha, colocar a rocha lá e esquecer. Não, a gente precisa de cuidado, a gente precisa passar protetor solar, né? Até brinco na marmoraria isso com o cliente, porque é uma necessidade, né? A gente precisa cuidar do cabelo, cuidar da pele, e as rochas também, elas saem da nossa natureza. Então, o ideal é você impermeabilizar, a gente indica impermeabilização para todos os clientes que compram na marmoraria, e você consegue sim manter a sua cozinha com a beleza natural por muito tempo, desde que você cuide. Nesse momento eu quero também falar de mármore, né? Mármore pode colocar em cozinha ou não? Estou aqui com mármore cintilante. Esse mármore tem a característica de ser translúcido também, você colocando uma iluminação atrás, ele passa, né? Muitos arquitetos indicam, né, fazer um detalhe. Deixa eu apresentar para vocês ele. O mármore cintilante, ele é uma rocha metamórfica e ele tem calcita na sua composição, então ele não é indicado para colocar em bancadas de cozinha. Não é indicado por quê? Porque ele é um material muito poroso, ali no dia a dia de uso pode ser sim que ele vai manchar, ele vai absorver mais a água. Então é um material que, se você insistir em colocar na cozinha, você tem que ter um cuidado redobrado ainda. Existem ainda outros mármores à base dolomita que é permitido colocar assim em cozinha. Em outro momento eu vou apresentar esse mármore para vocês. Então, mármore à base calcita, eu, Renata, não indico para sua cozinha. Mas, em contrapartida, eu tenho um outro material também natural, uma rocha natural,
quartzito é uma rocha metamórfica também igual ao mármore. O quartzito, ele tem 75% de quartzo na composição. O que é isso, 75% de quartzo? Faz com que ele fique muito duro e resistente. Naquela escala Mohs que eu falei, o quartzito está com a pontuação 7, ou seja, esse material é extremamente duro e resistente para a sua cozinha. É um material que vai aguentar o batidão ali diário, um material que tem a beleza da rocha natural, algo único. Falo assim que eu particularmente acho esse material mais bonito que a gente encontra aí no Brasil. Lembrando que quartzito tá no Brasil, é extraído aqui, temos essa beleza no nosso país, precisamos valorizá-la e também falar que os quartzitos têm veios, desenhos únicos, que uma vez sai com esse desenho da natureza e nunca mais tem esse desenho igualzinho tá aqui. Então, esse material exclusivo, a rocha, a pia que vai lá para sua casa, nunca mais vai existir outra igual ela, o desenho do veio dela. Então, isso é algo maravilhoso, algo único que eu apresento para vocês agora. Agora, para você que ama aquela cozinha com brilho e 100% branco homogêneo, eu apresento a vocês o Super Nanoglass. Esse material é um material fabricado, ele é sintético, industrializado, não se encontra na natureza, à base da nanotecnologia. O que é a nanotecnologia? Ele tem esse aspecto vitrificado. Você, não sei se vai conseguir mostrar, mas ele tem um brilho único, é um material com muito brilho e branco, olha, um glass, branquinho, branquinho, branquinho. Deixa eu mostrar para vocês. Voltando aos materiais sintéticos, né, eu venho apresentar a vocês um quartzo branco. Quartzo é um material industrializado, né, na sua fabricação ele leva resina, pigmentos e quartzo. Esse material também é um material muito duro, né, ele é indicado para colocar em cozinhas, em banheiro, em todos os ambientes, desde que não incida o sol nesse material. Esse material não é resistente à incidência solar. Ele, com incidência solar, ele vai perdendo a cor, vai ficando fosco. Então, a contraindicação dele é essa. A gente tem um aproveitamento muito grande com esse material nos projetos. Os arquitetos indicam muito por ele ter essa homogeneidade, né? O material, ele tem de todas as cores disponíveis que você queira, seja rosa, laranja, azul, amarelo. Esse material que atende nessa demanda. Vou apresentar ele para vocês. Agora temos a superfície ultracompactada sinterizada. O que é isso? Esse material, ele é industrializado também. Hoje ele é o que tem de mais alta tecnologia no mercado de bancadas. A diferença dele em relação aos demais materiais: espessura mais fina, que a gente tem 12 milímetros. Ele permite a colocação em todos os tipos de bancada, piso, nicho, não tem nenhuma contraindicação. Aguenta sol, aguenta chuva, aguenta calor. Esse material hoje é o que está de mais novo aí no mercado das rochas. Que o mais importante na especificação de uma rocha, na escolha do material, é principalmente o acabamento que é feito nesse material, né? Não adianta você escolher uma rocha magnífica igual um quartzito, que tem a sua beleza natural, sendo que a mão de obra, o beneficiamento desse material não fique de qualidade. Então, o que eu mais prezo hoje é a qualidade das rochas, mas o principal é a qualidade do acabamento, dos cortes, das colagens, né? Isso é imprescindível para você ter o seu ambiente harmônico, o seu ambiente bonito.
do jeitinho que você sempre sonhou. Então, para concluir, né, o que eu disse anteriormente é que não existe rocha perfeita, não existe material feio que vai manchar, existe material que você não cuida. Então, é imprescindível o bom senso na utilização, né? Que aí sim você vai ter a sua rocha por muito tempo na sua casa, bonita, brilhando e trazendo esse aconchego da natureza para a sua casa. Obrigada! Gente, mas tá arrasando. Olha que blogueira! Das rochas! Blogueira das rochas, blogueira do porcelanato. Aí, quem vê close, não vê corre. Olha aqui. Olha aí os perrengues. Olha os perrengues de uma gravação, mas tá fluindo, né, Renata? E de chinelo ainda. E de chinelo, olha lá. Olha aqui um monte de coisinhas separado pra gente fazer teste. Tem teste daqui a pouco que a gente vai fazer com várias pedras clarinhas, branquinho, tal do branco que todo mundo ama. A gente vai fazer um teste pra poder ver. Tabu, hein? Quebrando tabu. Eu e Renata quebrando tabu dessas pedras brancas. Vamos ver qual que é a melhor, a mais resistente. Aê. Agora a gente vai começar o nosso teste. Então a gente colocou aqui em cima da mesa os materiais que a gente mostrou agora há pouco: porcelanato, ultra compact, granito, mármore, todos eles. E nós vamos testar qual que vai manchar mais, manchar menos, qual que é o mais resistente em relação a esses materiais que a gente usou. Conta aqui, Renata, pra gente qual foi. Então, é importante também frisar que nas rochas a gente colocou 2 amostras de cada. Metade impermeabilizada, né? A gente passou um produto indicado para impermeabilização de rochas e a outra sem impermeabilização. Por que a gente está fazendo isso? É para comprovar a necessidade de se impermeabilizar, né? Exatamente. E aqui também eu coloquei um mármore à base calcita, que não é indicado para cozinha, mas eu coloquei aqui para mostrar para vocês o que acontece em mármore quando você coloca em cozinha, ok? E aí agora os materiais, né? Os materiais não, os ingredientes. Para nossa. Aqui a gente tem café, aqui um vinho tinto, ketchup. Esse aqui é o azeite e o limão. Então todos eles a gente, além de ter nesses outros, né, coloração, a gente também tem a acidez, que dá uma reação química. Então o legal aqui é a gente identificar, por exemplo, onde tem o impermeabilizante, vai ter algum tipo de reação, onde não tem. A peça, né, a pedra ou o porcelanato, como são produtos que têm uma porosidade e tudo, então esses produtos aqui, ao serem absorvidos, vão terem reações diferentes. Então agora a gente vai testar, e aí o teste nós vamos fazer de 24 horas. Isso, a gente vai deixar aqui, tipo em banho-maria, a gente vai colocar e vai deixar aqui um tempo. Essas amostrinhas, nós vamos pôr um pouquinho de cada um, né, em cada peça aqui, pra gente ver realmente qual que é o indicado, o menos ou o mais indicado. E lembrando também que a gente está fazendo esse teste exagerando, né? Deixando 24 horas. Obviamente que você, na sua casa, não vai fazer isso, né? Mas é só mesmo para mostrar como que esses materiais vão reagir em cima desses ingredientes. Combinado? Exatamente. Vamos lá ver como é que vai ficar esse teste. Vamos lá. Completas, colocamos todos os ingredientes aqui do nosso bolo. Tá igualzinho. E a gente fez, aplicamos todos esses ingredientes aqui, a gente já tinha explicado anteriormente. Vamos deixar agir 24 horas, porém, fala aí, Renata, o nosso porém.
de que não é normal deixar por sim, 24 claro. horas, né? Então, porém... É uma eventualidade isso aqui. Porém, isso a gente tá exagerando demais, né? Porque deixar 24 horas um produto exposto na sua bancada, ninguém faz isso, né? Todos esperamos que todos tenham bom senso na utilização. Então, limpar rapidinho. 24 horas, amanhã vamos voltar aqui e ver o resultado dessa mágica. Quem que vai resistir? De porcelanato versus rocha. Não é. Não é uma guerra, tá, gente? A gente não tá aqui defendendo um ou outro, não. A gente tá querendo realmente mostrar, né, a qualidade de cada um desses materiais. Falar o benefício de um e de outro, igual a gente falou, pode ser que no final não vai ter um perfeito que vai resistir a todas as condições, mas claro que tem os mais resistentes, né? Então é isso que a gente trouxe, isso que a gente quer deixar, né? Explicar sobre cada um. Então amanhã é o grande dia, a gente vai saber. O intuito é apresentar para vocês todos os materiais, seja rocha, seja sintético, seja porcelanato, para você escolher o melhor para sua casa. Você, junto com o seu especificador, com o seu arquiteto, né? Então aqui nós apresentamos. Então amanhã, vamos ver. Grande dia. Bora. Fica aí, amanhã a gente tem o resultado. Vamos com a gente. Chegou a hora da verdade. Tchau, 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 tchau. Hoje a gente vai fazer a limpeza das peças e aí nós vamos saber onde que teve mais mancha, se teve mancha, e a gente vai entender um pouquinho agora qual que foi a reação desses ingredientes que a gente aplicou aqui em cima das pedras. E lembrando que essas peças estão assim, tem 24 horas, né? Então já tá agindo aí tem muito tempo, a gente já vê que tem alguns que já estão secos. Então agora vamos limpar, né? Limpar. E para limpeza, a gente vai usar aqui inicialmente um pano úmido com um pouquinho de detergente neutro, que é o material indicado para limpeza dessas pedras, né? No dia a dia, depois de uma festa, depois de um evento, alguma coisa assim, é o único material necessário para essa limpeza superficial. Então, peças limpas, só retomando, a gente fez uma limpeza então com um pano úmido, com um pouquinho de detergente, onde grudou mais um pouquinho o ketchup, o café, que eles foram secando, e aí a gente precisou passar um pouquinho de detergente para facilitar a limpeza. Lembrando que foi com o ladinho amarelo da bucha, nem precisou do lado verde, foi com o ladinho amarelo mesmo. E o pano úmido. Em todas as peças a gente fez essa limpeza mais superficial. Nos porcelanatos, somente um porcelanato, que é esse daqui, que eu já vou mostrar. Inicialmente ele deu uma manchinha aqui no meio, que é de vinho, mas aí a gente conseguiu. Eu coloquei um pouquinho do clorativo, que é um produto de indicação quando há necessidade de uma limpeza mais forte. Então eu coloquei um pouquinho de clorativo e assim, o resultado e a limpeza foi imediata, porque essa mancha que ficou é uma mancha mais superficial, ele não chegou a fazer a absorção do vinho, né? E aí eu tenho uma outra pecinha aqui que foi um teste à parte que a gente deixou, uma pecinha de amostra nossa, eu vou fazer para vocês visualizarem como que foi essa ação. A limpeza é imediata.
E eu vou mostrar os outros porcelanatos também que não tiveram nenhum tipo de mancha. Esse aqui é um porcelanato técnico com a superfície polida. Esse é um porcelanato esmaltado, que ele tem a massa um pouquinho mais escura e ele tem um marmorizado, a estampa dele é marmorizada. Todos os dois não tiveram nenhum tipo de mancha. A que teve foi mancha superficial, a gente limpou com clorativo. Focou? E o outro porcelanato é o que tem a superfície fosca, que a gente chama de porcelanato natural, e ele tem, também é técnico, ele tem a massa única, né? Todo de cerâmica também, não teve nenhum tipo de mancha. E em relação ao ultra compacto, ele também não teve nenhum tipo de mancha. Ontem, na hora que a gente foi colocando o vinho, foi bem legal que o vinho ele ia juntando, dando umas bolas de água, assim, justamente porque ele não tem nenhum tipo de absorção. Então, assim, ele também ficou resistente às manchas. Ele comprova o que a gente falou lá no início, né? Que esse material é quase que zero, praticamente zero de absorção. Né? Exatamente. Nesses dois aqui, que é o Super Nano e o quartzo branco, eles são produtos sintéticos, né? E eles não têm nenhum tipo de impermeabilização. A diferença entre um e outro é a questão do brilho também, né? Aqui é um pouco mais branquinho, o Super Nano tem um polimento maior, um brilho maior do que o quartzo branco, que tem um pouquinho de pigmentação. Vou mostrar para vocês de pertinho que não teve nenhum tipo de mancha. Esse é o Super Nano, branquinho. E esse aqui é o quartzo branco, também não teve nenhum tipo de mancha. Já as rochas naturais, lembrando que a primeira coisa que a gente limpou foi com detergente que todo mundo tem em casa, que usa na sua cozinha. Então eu vou mostrar para vocês primeiro o mármore cintilante. Eu avisei, né, no início do vídeo que mármore, a base calcita, a gente não indica para colocar em cozinha. Porém, aqui no teste a gente quis colocar para agregar mais informação para vocês. Eu vou mostrar agora o mármore que não foi impermeabilizado com o mármore que foi. Olha, por aqui esse material não foi impermeabilizado, dá pra ver que o café escureceu um pouco, né? E o ketchup aqui marcou a pedra, comprovando que não é indicado. Já o que eu impermeabilizei, ele não apareceu nada, né? Agora o quartzito, né? Olha, a gente tem aqui o quartzito sem permeabilização. Olha a mancha que o café fez, que o vinho fez aqui. Impermeabilizado, olha aqui. Zero mancha, material duro. Vedou qualquer tipo de absorção. O quartzito tá aí comprovando que ele pode ser colocado na cozinha desde que seja impermeabilizado. Branco Itaúnas, sem permeabilização. Olha o que o óleo fez aqui. E no meio o vinho também manchou. O café também. O ketchup mais o limão que não sofreram efeito na rocha. Itaúnas impermeabilizado, zero mancha. Pode colocar na cozinha que dá certo. Pitaia, granito pitaia, extreme white, sem permeabilizante. Olha aqui que o óleo fez aqui. O branco pitaia impermeabilizado, podemos ver que aqui ficou uma mancha superficial de óleo, assim como o porcelanato. Então, a gente tem um produto ali que vai ficar agindo durante 24 horas. E aí, essa mancha, esse resquício de mancha superficial, ele vai sair nesse tempo. Vai ser o próximo teste que nós vamos fazer. No caso das rochas naturais, os produtos indicados para sua limpeza diária ou de manchas mais difíceis são esses três aqui. Esse aqui é o PEC Limpeza Diária, ele é um detergente de uso contínuo em casa, ali todo dia, esse é o mais indicado. O PEC Limpeza Pesada é um produto para limpar sujeiras mais difíceis, como óleo, essa sujeira que tá amarelada, que está mais impregnada na peça.
ele é o produto que eu indico para limpar esse resquício de óleo que ficou no material branco pitaia. Outro produto muito bom indicado para manchas de café, de vinho, de limão, de ketchup, caso ocorra, é o tira-mancha. Tanto ele quanto o PEC Limpeza Pesada, a gente indica que o produto fique agindo na rocha durante 24 horas. Após esse período, você limpa e se ainda houver algum resquício de mancha ou de sujeira, né, no caso sujeiras amarelas, você reaplica o produto que ele sai com o tempo. Agora a gente vai fazer um teste aqui, que é uma aplicação de alguns produtos para poder tirar essas manchas superficiais que ficaram nesses dois produtos. É um processo super simples, que é somente a aplicação dos materiais, que é uma limpeza um pouquinho mais profunda, além do detergente que a gente fez a indicação de uso, né? Aqui é o vinho café, que é no porcelanato técnico, então ele tem a massa única. E esse daqui que foi no granito pitaia, que ficou uma manchinha superficial aqui também por causa do óleo. No porcelanato, a gente vai usar cloroativo, que é só uma aplicação por cima aqui e deixar agir em média 5 minutos. Vou colocar aqui, vocês vão visualizar que ela sai bem rapidinho. Você vai já falar isso aqui, né? Ó. Deixa agindo enquanto vai. Vou deixar agindo aqui por 5 minutos. E do outro lado, a Renata vai aplicar, que é uma limpeza também específica para esse material. Que é essa daqui, ó. Limpeza pesada, removedor de sujeiras difíceis e ceras. Esse daqui, o tempo de espera dele, de ação, é em média 24 horas. Aí a gente vai ter um resultado depois. A Renata vai filmar pra gente qual que vai ser o resultado dele. Esses testes que nós fizemos, falando das rochas naturais, estou aqui novamente para afirmar para vocês da necessidade de impermeabilizar a sua rocha, né? Aqui vocês viram o resultado das peças que não foram impermeabilizadas e das peças que foram. Então, novamente eu friso a necessidade de uma boa escolha de um fornecedor, que vai te orientar na escolha da rocha e também te dar esse respaldo técnico da importância do impermeabilizante. Nós, na Jova, indicamos esse impermeabilizante aqui. É um produto super simples de aplicar. Nós indicamos a aplicação de 5 em 5 meses. O próprio cliente tem a facilidade de passar o produto na peça. Então, para as rochas naturais, o que a gente concluiu é que tem que ser impermeabilizado com certeza. Com certeza. E em relação aos demais que são sintéticos, né, o quartzo, o super nano e os porcelanatos, eles não têm essa absorção de mancha, mas assim como as rochas, todas as peças têm que ter um cuidado, né? Essa rotina dentro de casa, a limpeza, após uma festa tem que ser uma limpeza imediata para não correr o risco de ter essa absorção. E em relação à impermeabilização, né, como a Renata falou, é ideal sim buscar um fornecedor que te dá uma assistência técnica, que te acompanha, que te dá respostas caso aconteça alguma questão, e assim também como ter o contato com um arquiteto para te levar nesses fornecedores com boas indicações, né? Então, em relação às pedras de bancada, né, ao revestimento de bancada, a gente reforça, não existe o perfeito, né? Não tem o perfeito que vai solucionar todas as questões de impacto, de trinca, de mancha, de absorção, não tem o perfeito. Tem o que vai adequar a algumas condições, que vai precisar de algumas manutenções, né? E isso tudo tem que ser avaliado junto com o fornecedor, com o especificador, mas esse foi o nosso teste.
E uma coisa importante também é que pra gente falar que aqui tem material para todos os bolsos, né? Exatamente. Não existe um muito caro, muito barato. Aqui tem material que vai caber para você, pro seu bolso. Exatamente. Então, isso tudo tem que ser analisado também em etapa de projeto, né? Ao ser especificado, antes do cliente criar uma expectativa no 3D que ficou maravilhoso, né? Com ultra compacto ou com mármore, enfim, antes de criar essa expectativa no cliente, é legal a gente fazer essas antecipações. Nós, quanto arquitetos, né? A gente tem essa responsabilidade de levar essas informações para o cliente no início, antes dele ver 3D, antes dele ficar encantado e querer executar aquilo na casa dele. Então, são vários produtos, assim como são vários valores, vários preços, né? E vários acabamentos, cada um com sua peculiaridade, alguns manchadinhos, alguns mais lisos e cada um com seus efeitos especiais. Efeito especial ficou péssimo. Vai dar pra cortar. Cada material com a sua característica própria, seja de textura, seja de tonalidade, seja de veios marmorizados, de grãos de granito. Então, cada material tem a sua peculiaridade, né? Então, é importante a gente respeitar cada um, né? E entender que cada um é para um tipo de cliente e que você consegue ter, sim, a sua bancada de cozinha, claro. Exatamente. Então é isso, a gente fez esse teste, espero que todo mundo tenha ficado entendido super bem, né, a respeito desse teste, de cada material, de cada característica de material. A gente vai continuar com a nossa série, né, Renata? Os próximos vídeos vai ser sobre textura, vai ser sobre acabamentos, corte especial que a gente vai falar. A gente vai agora, de fato, ver a execução de uma bancada, esses produtos em aplicação. E a gente vai falar agora a respeito desses outros temas, né? E caso você tenha alguma dúvida no que foi mostrado aqui hoje, comenta aqui embaixo, ativa o sininho, curte esse canal, compartilhe com todo mundo, deixa a dúvida pra gente que a gente vai buscar atrás de resposta, de soluções para deixar esse conteúdo aqui o mais completo possível. Acho que foi, né? Fala alguma coisa? Tcharam!